Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Combate ao Covid-19. A Prefeitura de Andradas anunciou a criação de um gabinete de gerenciamento de crise para evitar a proliferação do coronavírus no município. Segundo a contagem de agências internacionais, aproximadamente 6 mil pessoas já morreram por conta da doença até o momento, e outras 160 mil foram infectadas em diferentes países. Esta situação foi classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Em entrevista coletiva concedida à imprensa no final da tarde desta segunda-feira, o prefeito Rodrigo Lopes apresentou detalhes do decreto que criou este gabinete. De acordo com ele, várias medidas seriam adotadas de maneira imediata, como a suspensão das atividades do projeto Provida, do Centro de Convivência da Terceira Idade e do Centro Cultural, da realização eletiva de ultrassom, eletrocardiograma e puericultura, das atividades do setor de saúde bucal, da terapia ocupacional do CAPS, do transporte para outros municípios de pacientes que realizam tratamentos eletivos e também a suspensão dos atendimentos de fisioterapia e fonoaudiologia prestados pelo Sereste. Além disso, a Prefeitura decidiu suspender gradativamente as aulas da rede municipal de ensino, das creches e das escolas e afastar do trabalho presencial os funcionários públicos com idade igual ou maior a 60 anos e também as funcionárias públicas gestantes, além de interromper o atendimento presencial ao público dos serviços do Andradas Prev e de fechar o parque infantil localizado na Praça 7 de Setembro. Para evitar grandes aglomerações, eventos públicos também estão suspensos por tempo indeterminado. Ao explicar detalhes deste trabalho, o prefeito Rodrigo destacou que o Gabinete de Gerenciamento de Crise, criado, conta não apenas com funcionários públicos, mas também com participação de representantes da Santa Casa, da Câmara de Vereadores, das igrejas católica e evangélica e da Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a CIRA. Vamos ouvi-lo. A gente montou aqui o gabinete de gestão de crise, considerando a questão do vírus Covid-19, o coronavírus, e diante de muitas informações que surgiram aí no final de semana, dos últimos dias, a gente está ouvindo falar disso desde o mês de dezembro, e a gente foi monitorando essa situação. Então a gente tem uma equipe técnica da Secretaria de Saúde extremamente competente e dedicada, junto com a secretária Márcia, a gente tem aqui a irmã Fátima, que é gerente de Vigilância e Saúde. Então essa equipe vem acompanhando a evolução, o Dr. Cláudio é o nosso médico, também coordenador médico do SAMU, e ele também tem acompanhado isso no âmbito regional, esse problema. E aí, desde sexta-feira, a gente buscou o contato, porque enquanto prefeito eu posso montar um gabinete contando com os funcionários da prefeitura, mas as pessoas voluntárias, a gente precisa que essas pessoas elas se disponibilizem a participar com a gente. Então foi feito o convite à Rosana da Associação Comercial, que prontamente se disponibilizou a estar participando com a gente, também ao Cônigo Simão, representando a Igreja Católica, também aqui ao pastor Zaqueu, representando a comunidade evangélica, e o convite ao Roberto, vereador, presidente da Câmara, que também tem essa importância. E a gente elencou dentro das necessidades e de tudo aquilo que aconteceu aí nos últimos dias alguns objetivos que nós vamos ter que estar realizando, algumas ações que terão que ser tomadas. Mas antes de mais nada, eu vou passar aqui para a irmã Fátima, para que ela possa estar relatando e falando um pouquinho para a gente dos casos, das suspeitas e do que gerou de informação nos últimos dias através aí das redes sociais e que deixou algumas pessoas muito apavoradas. Então a irmã Fátima ela tem essas informações através do setor de vigilância, toda a movimentação ela já foi catalogada, e então eu acho que antes da gente falar das medidas é importante falar do cenário atual de Andradas, como está a situação do Covid-19 em Andradas, e a partir daí as medidas que nós vamos ter que estar tomando. Rodrigo Lopes realçou ainda que a Prefeitura sugerirá
às empresas privadas de Andradas que afastem os funcionários com idade igual ou maior que 60 anos e as funcionárias gestantes. A Santa Casa que suspenda os raios-x eletivos, as escolas particulares que suspendam as aulas, ao Asilo São Vicente de Paulo que não realize ações e festas que gerem aglomeração de pessoas e aos laboratórios que notifiquem o setor de vigilância em saúde municipal os casos de coronavírus eventualmente confirmados. Destacou também que, apesar da suspensão de transporte para tratamento fora do município, serão mantidos os transportes de pacientes de oncologia e também de hemodiálise. Com relação à suspensão gradativa das aulas da rede municipal de ensino, das creches e das escolas, foi informado que aqueles pais que não têm com quem deixar seus filhos terão até o dia 23 de março, próxima segunda-feira, para se programarem. Porém, o conselho é no sentido que as crianças não sejam deixadas com os avós com mais de 60 anos de idade, porque essas pessoas estão no grupo de risco. Então, os pais que já conseguirem, a partir de amanhã, não deixar os seus filhos irem para as escolas da rede municipal. Lembrando que a rede municipal atende as creches a partir de 6 meses e as escolas de educação infantil até o 5º ano. Então, essas aulas estão suspensas gradativamente. Quem precisar de um período para se planejar, para ver com quem deixa os filhos nesse período, até segunda-feira da próxima semana, ainda vai haver o atendimento na escola, mas quem não for não vai ter falta. Então a gente pede a gentileza, dos pais, respeitando a recomendação do ministro da Saúde, as crianças não devem ficar com os avós, porque ele pode ser um transmissor da doença para o idoso. E na criança muitas vezes é assintomático, a criança ela não vai, às vezes nem adoecer, mas ela vai transmitir para uma faixa de risco e pode levar a uma complicação, inclusive a um óbito futuro. Então a gente pede a compreensão, é uma preocupação grande de nossa parte. Eu acredito que os pais que já tenham os filhos nessas condições e tenham condições de deixar, já não os mandarão amanhã para as escolas. E lembrando que tem alguns roteiros de área rural que são feitos por motoristas, pelo menos 5 motoristas acima de 60 anos, que eles estão dispensados a partir de amanhã. Então não haverá roteiro e não tem como a gente substituir, porque não dá para contratar um outro motorista para fazer esses roteiros nesse momento. Então, possivelmente amanhã, diversas áreas da zona rural não terão roteiro para os alunos irem até a escola. A supervisora da seção de planejamento, convênios e projetos pedagógicos, Regina Aparecida Cavassini de Lima, falou em nome da Secretaria Municipal de Educação e pediu compreensão aos pais neste momento delicado. A gente pede a compreensão nesse momento dos pais, porque eu acho que é o momento da gente estar unido, cada um fazendo a sua parte para o coletivo, para o cuidado de todos, Então, antecipadamente, a Secretaria agradece esse apoio, porque a gente sabe que sempre podemos contar com os pais nesses momentos, E essa suspensão gradativa, como o Rodrigo disse, até os pais irem se organizando. A gente precisa também pedir a ajuda da equipe escolar, para que oriente os nossos alunos nesses cuidados básicos. A gente sabe que tem muitos vídeos, muitas orientações bacanas que podem ser passadas para os nossos alunos, Isso é de suma importância. A gente sabe que a criança hoje, ela leva para casa essas informações, essas orientações às famílias. Então, que os professores, a equipe escolar, ela esteja preparada para a orientação dessas crianças, nessa higiene básica, para que elas também possam orientar e informar as famílias. E queremos agradecer mais uma vez e pedir essa compreensão de todos os familiares. A gerente da Divisão de Vigilância em Saúde,
Márcia Fernandes de Andrade Gonçalves, destacou que na próxima semana terá início em todo o país a campanha contra a gripe, que acontece anualmente para combater o vírus influenza. Além de falar sobre a maneira como o trabalho será realizado em Andradas, ela também pediu para que a população e a imprensa evitem propagar notícias falsas a respeito do coronavírus no município. A vacina está programada para iniciar dia 23 de março, na segunda-feira. Nós já estamos, durante todo esse período, tentando organizar de forma que os pacientes não se aglomerem dentro das unidades. Então, provavelmente, a gente vai utilizar o impedimento de algumas ruas, de postos de saúde que realmente tem uma estrutura física mais comprometida, e com isso a gente vai dispensar a alocação de tendas para que o atendimento da vacina seja realizado de forma externa, que os pacientes não fiquem aglomerados dentro das unidades de saúde. Eu vi uma notícia do Ministério que a vacina vai ser escalonada. Na verdade, todo ano ela é assim, mas aqui no município a gente não faz esse escalonamento. Então vão ser imunizados, né, os setores prioritários, e todos de início no dia 23. Não vai ser dia 23, dia 17 e tudo mais. Todos os setores, o grupo prioritário pode buscar vacina a qualquer momento. Eu quero também pedir para a população que não entre em pânico, é motivo de muita tensão, e toda vez que a gente divide essa responsabilidade com a população, a gente tem uma resposta muito boa. Então cada um tomar os seus cuidados de higienização o tempo todo, a distância. Para nós brasileiros é difícil porque a gente gosta de cumprimentar, de abraçar e de dar a mão, mas é uma coisa que vai passar, né? A gente tem que estar com essa preocupação nesse momento. Outra coisa também que eu gostaria de comentar são a questão dos boatos, né? Das notícias, das fake news. Isso desgasta demais o setor de vigilância, toda a Secretaria de Saúde. Em torno dessas notícias é desprendido profissional, tempo, para buscar informações que na verdade não têm nenhum fundamento. Então, não precisa haver a preocupação de noticiar o primeiro caso suspeito, porque isso, gente, é regulado através de normativas do Ministério, são informadas as regionais, o Ministério da Saúde, a Fiocruz, isso é tudo publicado. Tem um site que registra a todo momento a quantidade de casos, de suspeita, de confirmação, a todo momento. Então, não precisa essa afobação, né, parece que registrar o primeiro caso, porque isso vai acontecer naturalmente, infelizmente. A presidente da Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a CIRA, Rosana Aparecida Sibila Fraga de Souza, falou sobre a preocupação com os comerciantes e comerciários que atendem diretamente ao público todos os dias. De acordo com ela, fica difícil traçar diretrizes para as diferentes realidades encontradas no município, mas o bom senso deve prevalecer em todas as situações. A questão acho que é o bom senso, né? Se a pessoa saiu de casa para ser atendida, nós como comércio temos o dever de atendê-la da melhor forma possível. Como eu já disse, nós dependemos do nosso trabalho para ganhar, nós não temos um salário no final do mês, então a gente continua trabalhando e colocamos, né, como o que a gente vai, já falei hoje de manhã com as meninas, lavar bem as mãos, usar álcool gel, porque ainda, infelizmente, está em falta no nosso município, mas o lavar as mãos com bastante disciplina, né, eu acho que já é um fato bem positivo. E daí cada comércio vê por si o que vai ser, mas eu, como assim, orientar o que a pessoa deve fazer é difícil, né, o bom senso é essencial. Para o cônego Simão Cirineu, pároco da paróquia de São Sebastião, o momento é de reforçar a fé e dos fiéis serem obedientes e disciplinados. É momento de uma gravidade não só aqui para a nossa cidade, mas para o mundo inteiro, como todos temos conhecimento.
Claro que neste momento a palavra da igreja, para todos nós, é momento também de reforçarmos a nossa fé, a nossa esperança e de sermos mais solidários. E então é momento de ação comunitária e de ação coletiva. A igreja faz um grande apelo a todos os cristãos católicos que sejam neste momento obedientes e disciplinados. A disciplina nós aplicamos a nós, naquilo que nos é orientados, que devemos fazer com a nossa higiene pessoal. E também obedientes àquilo que nós devemos seguir segundo as orientações dos órgãos de saúde. Não, claro, dando ouvido a coisas falsas, mas aquilo que tem consistência e visa prevenir o pior. Então, unindo na fé, na oração, vamos superar isso com tranquilidade, na certeza de que Deus não nos abandona. Nós também trazemos aqui o conselho e o recado do Papa Francisco, sobretudo para os idosos. Durante esse tempo, agora, estão dispensados de participar de missas, de participar das nossas celebrações da igreja, na nossa igreja, por precaução. Então, vamos rezar em casa, como o nosso Papa, que é um idoso e tem dado um testemunho bonito aí de rezar somente lá, fazendo a oração dentro do Vaticano. São orientações também que nós vamos encaminhar, outras orientações a pedido da nossa arquidiocese, que certamente amanhã estaremos encaminhando para as nossas catequeses, para as nossas pastorais, de todas as comunidades aqui da arquidiocese de Pouso Alegre. Pastor Isaquiel Mendes de Freitas, representante das igrejas evangélicas de Andradas, falou que as recomendações feitas pela Prefeitura serão transmitidas aos líderes das igrejas e explicou, inclusive, que eventos que aconteceriam nos próximos dias já estão sendo cancelados. É bem verdade que nós temos aqui diferentes denominações, entre essas denominações algumas filiadas a convenções e outras são ministérios independentes. Mas tudo aquilo que foi aqui já formatado por esse gabinete de gerenciamento da crise, todas as recomendações, todas as precauções, vamos estar transmitindo a todos os pastores e lideranças aqui evangélicas da cidade, através da EVAN, que é a Associação Evangélica Andradense, e procurando também cada pastor individualmente. É verdade também que algumas ações preventivas a igreja evangélica como um todo no Brasil já está aplicando, que é justamente aí o cancelamento de todos os eventos com um grande conglomerado de pessoas. Inclusive nós iríamos ter aqui nesse próximo fim de semana, no dia 21, sábado, uma regional aqui do sul de Minas, da nossa convenção, que seria um encontro de obreiros, também foi cancelado. Todos os eventos que aí vai envolver um número grande de pessoas, todos já estão cancelados. As recomendações que devemos transmitir a todos, como cidadão, como pai de família, também deve ser seguida à risca. Nós somos um povo que primamos pela obediência a Deus, às suas leis e às leis também dos homens, de tal modo que aquilo que compete cada um de nós fazermos como cidadão, e nesse caso a prevenção, compete a todos nós individualmente cooperarmos para o bem da comunidade geral. Vamos estar aplicando, vamos estar fazendo aí as recomendações com relação aos idosos, com relação às crianças, com relação aos nossos cultos. É evidente que cada pastor em suas igrejas vai aplicar as ações para que não haja aí a participação de pessoas que possam estar gripado, que possam estar com problemas respiratórios, o afastamento imediato dessas pessoas para que elas fiquem em suas casas até que se recuperem, até que melhorem. Enfim, todas as ações vamos estar tomando com todos os pastores, todas as lideranças,
o papel da igreja é esse e nós estamos aqui para juntos vencermos essa crise e com certeza, se cada um fizer o seu papel, se cada um cumprir com a sua responsabilidade, todos nós seremos vencedores. O vereador e presidente da Câmara de Andradas, Carlos Roberto da Silva, destacou que as mesmas medidas adotadas pela Prefeitura serão adotadas pelo Poder Legislativo local e lembrou que, por tempo indeterminado, eventos não poderão ser realizados na casa. Tudo que foi tomado de decisão quanto à parte administrativa da Prefeitura também será tomada com a Câmara de Vereadores, mesmo tendo poucos funcionários, mas eu acredito que tenha funcionário acima de 60 anos, que tiver gestante também vai ser afastado dos trabalhos. E todo mundo sabe que o plenário da Câmara também ele é usado para palestras, eventos, que durante esse tempo também que seja tomada essa decisão vão ser cancelados todos. Eu acredito também que foi muito bem dito por todos aqui. O que vale muito é a consciência de cada um também, da população, para que a gente esteja preparado, para que tudo dê tudo certo e a gente fazer tudo nas normas certinho. Eu acredito que a gente prevenindo dessa forma que a gente está e estendendo todo o apoio uns aos outros, eu acredito que Andradas vai sair vencedora desse problema tão sério. Durante a entrevista coletiva, um assunto ganhou grande destaque: a presença em Andradas durante o último final de semana de um homem que mora em São Paulo e que teve confirmado o teste de coronavírus depois que ele retornou para casa. Participaram do evento aproximadamente 90 pessoas, sendo que destas, 67 moram em Andradas. De acordo com a gerente da Divisão de Vigilância em Saúde, Aparecida de Fátima Silva de Carvalho, a irmã Fátima, todas serão monitoradas a partir de agora. E o conselho é para que fiquem em casa pelas próximas 2 semanas. Vamos ouvi-la. Nesse momento em Andradas, nós não temos nenhuma suspeita de Covid-2019, tá? Houve muita confusão durante o dia todo nas redes sociais e nós não temos nenhuma suspeita hoje em Andradas. O que nós temos em Andradas, né? Houve uma festa aqui no final de semana, né? Onde houve uma pessoa que veio de São Paulo e que ela atestou positivo depois que retornou para São Paulo, que ela soube, né? Ela fez o exame pela empresa e tal, e ela então não sabia, né, que ele estava positivo, né, para o Covid-2019. Quando no domingo à noite ela ficou sabendo, imediatamente ela avisou, né, seus amigos aqui de Andradas, todas as pessoas que estavam então participando dessa festa. E hoje pela manhã, né, nós já chegou até nós essa notícia, a gente começou toda a parte de busca ativa. Então nós já temos a lista de todos os pacientes que participaram dessa festa, né? E pelo protocolo, todas as pessoas que participaram dessa festa, né, que é um churrasco, não confundam, por favor, porque houve outras festas também no final de semana, tá? As outras festas não vem a questão. Eu estou falando de um churrasco que houve aqui no sábado e no domingo, tá? Quem participou desse churrasco. Então, todas as pessoas que participaram vão ser monitoradas por 14 dias, tá? Isso não quer dizer que elas estão já com vírus, né? Não estou falando nada disso, né? Todas as pessoas serão monitoradas para ver a evolução. Nem todas as pessoas que têm contato com alguém, né, que testa positivo para o coronavírus vai desenvolver a doença. Então é importante que a gente entenda isso, né? Qual foi a orientação para essas pessoas que tiveram contato com esse caso que testou positivo? Restrição, né? Evitar aglomeração. Se puder ficar em casa nesses próximos 14 dias, fique em casa, tá? Se precisar trabalhar, faça todas as medidas possíveis para que não ocorra, né? Para que essa pessoa não coloque em risco, né, os seus colegas de trabalho, tá? Mas assim, hoje eu afirmo que não há, né, em Andradas, então, como vem sendo divulgado aí pelas redes sociais, né,
que temos 2 suspeitas de 2 crianças, né, que confirmaram positivo. Não há essa realidade, gente. Foram assim, muito comentário, nós não temos. A gente teve o caso de uma criança que foi internada no final de semana, né, foi entrado em contato com o CIEVES, esse caso foi descartado. Essa criança já coletou um exame, né, para síndrome respiratória, já foi mandado para exame, ela está bem, evoluiu bem. Então, assim, hoje em Andradas nós não temos nenhum caso que é suspeita, tá? Por último, nós ouviremos agora o que foi dito pelo médico e diretor da Santa Casa de Misericórdia de Andradas, Dr. Cláudio Vergueiro Costa, que destacou que a doença é motivo de atenção, mas não de pânico, e falou que os casos assintomáticos são os que mais preocupam. De acordo com ele, a população deve se prevenir evitando contatos físicos. Vamos ouvi-lo. Trata-se de uma doença amplamente discutida, mas acredito que discutida superficialmente, e isso acaba gerando pânico. E o pânico é tão perigoso quanto a doença em si. Então, é motivo para pânico? Não. É motivo para atenção? Muita. Por que é motivo de atenção? Porque a gente não consegue ver o inimigo. E você combater um inimigo que você não consegue ver é muito difícil. Os casos que são testados e que são positivos, esses não nos preocupam, porque todas as medidas são tomadas em cima deles. O caso que é assintomático, mas que está com a doença, que nos preocupa. Isso já está circulando entre nós. Então, é uma doença que as atitudes coletivas, como a que o prefeito está tomando, são muito úteis, mas é uma doença cuja prevenção depende de cada um. É baseado na higiene e no isolamento de quem tiver possibilidade o quanto antes, que a gente vai diminuir a curva de disseminação da doença. O grande problema dessa doença é que ela se propaga rapidamente e isso faz com que as pessoas adoeçam ao mesmo tempo. E se 50 pessoas adoecerem ao mesmo tempo, o sistema de saúde não tem capacidade para cuidar. Da mesma forma que se a gente conseguir o isolamento das pessoas, o cuidado com a higiene pessoal de cada um, rigoroso, e isso inclui cortar beijinho de comprimento, cortar comprimento de mão, abraços, manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas, tudo isso ajuda a diminuir essa curva de expansão. Provavelmente quem vai ter que pegar a doença vai pegar, independente do isolamento ou não, só que vai pegar em tempos diferentes, propiciando que a gente consiga acudir as pessoas que estão mais graves sem que a gente lote nosso sistema de saúde. O teste vai ser suspenso, só os pacientes graves que forem hospitalizados que vão ter o teste. As outras pessoas vão ser só pelo nexo causal. É um caso que tem cara de corona, tem corpo de corona, é corona. É assim que vai ser tratado. Dessa forma você consegue fazer uma maior prevenção, mais ampla, porque você não espera que os casos de doença apareçam para você começar a divulgar as medidas de contenção. E essas medidas, como eu já disse, são medidas individuais, são medidas de higiene pessoal e são medidas de isolamento e principalmente de cuidado com os nossos idosos. Os nossos idosos eles têm que ser isolados, mas não abandonados. É muito pequena a diferença entre as duas coisas, o isolamento e o abandono. Você vai visitar um idoso, você está doente? Não vá. Se você não está doente, você vai, você usa máscara, você não tem contato físico, você não fica tocando na casa do idoso, nos objetos. Esse tipo de coisa que vai ajudar a achatar a curva e propiciar a melhor resolução dessa crise. O Gabinete de Gerenciamento de Crise, criado para evitar a proliferação do coronavírus em Andradas, recomenda também que todos higienizem frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%. Usem lenços de papel e os descartem adequadamente. Evitem o compartilhamento de copos e vasilhas. Estimulem o uso de recipientes individuais
para o consumo de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras dos bebedouros. Mantenham portas e janelas abertas, propiciando a ventilação natural nos ambientes. Evitem atividades que envolvam grandes aglomerações em ambientes fechados. Mantenham a atenção naqueles que vierem a apresentar febre e sintomas respiratórios, como tosse e coriza, e também adotem uma espécie de etiqueta respiratória, contendo um conjunto de medidas comportamentais que devem ser tomadas ao tossir ou a espirrar. No caso dos idosos, recomenda-se vivamente que eles evitem ao máximo circular em público e que procurem permanecer dentro de casa, cuidando de maneira criteriosa de suas higienes pessoais. Ainda sobre o coronavírus, a diretoria do Clube Uva, União dos Veteranos Andradenses, emitiu uma nota sobre o assunto, declarando que, pelo prazo de 30 dias, as piscinas e as saunas do local estarão fechadas e os jogos de futebol com time visitantes e festas e eventos na área social do clube estão suspensos. A nota diz ainda que, em caso de necessidade, esta situação poderá ser prorrogada.